você tiver um domínio legal das técnicas, já coloca o teu diferencial de cultura, ou seja, a citação do filme que você vai fazer ou a citação do livro que você vai fazer já na introdução. Porque a gente vai aplicar a técnica da figuração esparsa, né? Que essa é a melhor técnica para te garantir os 200 pontos no critério mais complicado, que é o critério de autoria, que é aquele que você prova para o teu corretor que você é um excelente leitor. Galerinha, dica quente de hoje, hein? Quando você tem uma tarefa muito grande para fazer, você divide em partes, né? Com a redação é a mesma coisa. Como o Enem é matemática, ou seja, a correção do Enem é matemática, tudo que a gente procura no teu texto já está matematicamente pré-determinado que tem que estar lá, então você tem que colocar, tá? Quais são os elementos fundamentais que você coloca na tua introdução do Enem? Primeiro, explicitação do tema. Eu sei qual é o tema porque eu estou corrigindo, mas eu tenho que entender que você entendeu qual é o tema, que você soube dar o recorte do tema. Então, na aula passada a gente já viu que a primeira dica é transformar a frase tema numa frase interrogativa, que é justamente por meio desta pergunta que você faz o recorte do tema. Galerinha, olha, trabalho infantil no Brasil, isso aí é o assunto, tá? O teu posicionamento sobre ele. As faces perversas do trabalho infantil no Brasil. Então, quais são os aspectos cruéis, terríveis do trabalho infantil no Brasil? É isso que você vai falar na tua redação. Poderia ser outro recorte? Poderia, tá? Quais são as causas e as consequências do trabalho infantil no Brasil? Ou um recorte mais específico ainda, né? Quais são as consequências para a economia do trabalho infantil no Brasil? Então, a gente pode fazer diversos recortes para um mesmo tema. Deixar isso muito claro para o Enem é uma das funções fundamentais da tua redação. Então, primeiro item na introdução, a explicitação do tema. Segundo item, informação de contexto, né? Você vai dividir esse tema, você vai enumerar, você vai trazer um dado estatístico que a prova está te oferecendo e você recolheu aquilo, você selecionou aquilo porque você é esperto e você percebeu que aquilo é uma informação essencial para você conseguir colocar na tua redação, tá? Além do tema e do contexto do tema, o que mais precisa? Na introdução, você precisa explicitar o seu posicionamento. E aí, dica quente para você, coloque sempre, né, no último período do teu texto, porque fica muito mais claro para o corretor que você tem uma tese, que você está se posicionando. E quando você tiver um domínio legal das técnicas, já coloca o teu diferencial de cultura, ou seja, a citação do filme que você vai fazer ou a citação do livro que você vai fazer já na introdução. Porque a gente vai aplicar a técnica da figuração esparsa, né? Que essa é a melhor técnica para te garantir os 200 pontos no critério mais complicado, que é o critério de autoria, que é aquele que você prova para o teu corretor que você é um excelente leitor. Ah, mas eu não leio tanto assim, não interessa. Essa altura do campeonato você tem que fingir que lê e tem que mostrar que leu. Então, quando você não lê tanto assim, pelo menos você tem que saber aplicar as técnicas necessárias que provam que você é um excelente leitor. Bom, saiu da introdução, o que mais você vai fazer? O mesmo sistema para os parágrafos, né? Lembrando, todo parágrafo tem pelo menos 4 pontos finais. Gente, um período muito longo nada mais é do que 2 períodos que você não soube dividir. Quanto maior a quantidade de pontos finais na tua redação, mais organizada fica para o corretor. E é ele que te dá a nota, então tem que estar claro para ele, o teu texto tem que ter clareza. Clareza, períodos curtos. Quais são os períodos que você constrói? Um primeiro, né, que é o que a gente chama de tópico frasal, é a tese do teu parágrafo, é aquilo que você vai defender. Um segundo período que são os dados, né? São as informações que você tem que te permitem afirmar o que você afirmou no tópico frasal. Mas tem mais alguma coisa? Tem, né? Lembrando que a redação, ela mostra que você tem raciocínio lógico, então você ainda tem que ter um terceiro período que a gente vai chamar de dedução. É um período que você mostra qual é o teu processo de raciocínio. Você saiu de uma tese embasada por argumentos que você construiu com a leitura e você deduz alguma coisa a partir daí.
Porque o mundo moderno, ele não quer só alguém muito informado com memória de elefante, ele quer alguém que raciocine, que saiba fazer deduções, que saiba fazer induções, tá? Só isso? Não, não é só isso. Terminou o terceiro período, você tem que dar o gancho. Entre um parágrafo e outro, você tem que ter uma ligação. Você tem que ter um elo, senão a tua redação vai parecer um Frankenstein, partes isoladas. Ela não é um bloco isolado, tá? Então, o que a gente tem? Tese, comprovação da tese, dedução e gancho. Tese, comprovação da tese, dedução e gancho. E aí, próxima dica, conclusão do Enem.